Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Estou com muita saudade de todos, tá bom? Vamos estudar agora? Vamos lá? Todo mundo comigo no capítulo 7. Exatamente, vamos encerrar o livro 2 de literatura, tá bom, pessoal? Vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Exatamente, a primeira geração do modernismo, tá? Conhecido também como fase de 1922, a fase de destruição. Depois vocês vão entender o porquê esse título, tá bom? Bom, o que foi modernismo no Brasil? Bom, o modernismo no Brasil ele aconteceu, né? Aconteceu por influência, né, de tendências estéticas europeias que acarretaram uma nova percepção da arte no século XX. Bom, influenciados, né, pelas correntes anti-acadêmicas das novas produções artísticas europeias e engajados na consolidação de uma nova consciência criativa brasileira que não se limitasse a copiar as escolas da Europa, mas que fosse comprometida com o estabelecimento de uma arte verdadeiramente nacional. Os artistas, os músicos e os escritores modernistas revolucionaram aquilo que se entendia por arte até então. O modernismo no Brasil teve como marco, né, inicial a Semana da Arte Moderna, em 1922, momento marcado pela efervescência, né, de novas ideias e modelos. Tá? Por isso o nome, né, a fase de destruição. A gente queria quebrar, né, todos esses modelos antigos, né, do passado. Ok? Bom, temos que lembrar também que o modernismo, né, foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX, tá? E o modernismo, ele situa-se entre o simbolismo e o pós-modernismo, a partir dos anos 50, tá? Havendo ainda, né, estudiosos que considerem o pré-modernismo, né, o pré-modernismo como uma escola literária, tá bom? Agora eu vou falar sobre o contexto histórico do modernismo no Brasil. Vamos lá? Bom, o modernismo ele surgiu, né, num momento de insatisfação política no Brasil. Isso em decorrência do aumento da inflação, que fazia, né, aumentar a crise e propulsionava greves e protestos também. Tá? A Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu entre 1914 e 1918, também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, né, estimulado pelas vanguardas europeias, encontrou-se a motivação para romper, né, com o tradicionalismo. Foi a Semana da Arte Moderna que marcou essa tentativa de mudança, né, de mudança artística. Tá? Começavam, então, né, a esboçar-se no país os primeiros sinais, né, da industrialização, principalmente na capital paulista. E a República, até então proclamada em 1889, né, mostrava-se uma sucessão pouco democrática das oligarquias e privilégios coloniais, expressos na política café com leite. Então, na qual oscilavam presidentes, ora mineiros, ora paulistas, né? Mantendo-se os interesses da federação, né? Que eram aliados aos da burguesia industrial e dos latifundiários cafeicultores e leiteiros também, de ambos os estados, em clara concentração do poder na região, né? Na região sudeste do nosso país. Tá? Então, o início do século XX, né, no Brasil, foi marcado pela chegada de um enorme número de imigrantes, principalmente os italianos e os japoneses, que substituíram o trabalho escravo na lavoura. Exatamente. Os negros brasileiros, né, sem direito, né, ao trabalho assalariado, foram marginalizados. Isso é evidência, né, de que a abolição não resolveu o racismo, né, estrutural do país, nem tampouco transformou os negros em cidadãos. Né? As grandes cidades, por sua vez, passavam a registrar problemas da marginalização dos ex-escravos e a formação de um proletariado
constituído pela mão de obra estrangeira. A mão de obra também passa a ser empregada nas fábricas. Isso porque, com a Primeira Guerra Mundial, né, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque fabril. E as ideias, então, anarquistas, ganharam publicidade em jornais operários a partir de 1917, né, como reflexo da agitação política e os efeitos da Revolução Russa, ocorrida também naquele ano. Tá? E é neste contexto que São Paulo virou palco da primeira greve geral. Tá? Bem, em 1922, o tenentismo passou a influenciar toda a política da década de 20. Né? Ao fim da década, né? Isso em 1929, né? Ocorreu a quebra da Bolsa, né? De Nova York. E, em consequência, o principal produto, né, de exportação do país, no caso do café, sofreu uma intensa crise. Tá? Bom, o país viveu, então, a Revolução de 30 e até 1945 durou a Era Vargas, que foi indutora, né, de transformações políticas e econômicas também. E nesse contexto histórico, né, que levou o Brasil à modernidade do século XX, impondo o rompimento com o século anterior. Tá bom, pessoal? Bom, agora eu vou falar sobre as características da primeira fase do modernismo. E eu selecionei algumas aqui, tá? O nacionalismo crítico e ufanista, né? A valorização do cotidiano, o resgate das raízes culturais brasileiras, as críticas, né, à realidade brasileira também, renovação da linguagem, a oposição, né, ao parnasianismo, né, e ao academicismo também, tá? Experimentações estéticas, renovações artísticas, a ironia, o sarcasmo, a irreverência, né? O caráter anárquico e destruidor, né? O uso de versos livres e brancos. Né? E eu quero deixar claro também que a liberdade, né, ela é uma das características principais, né, do movimento modernista, tá? Em suas mais diferentes manifestações artísticas, tá? Tanto no Brasil como na Europa. Tá? No continente europeu, o modernismo ele foi um conjunto de tendências artísticas que excederam, né, a liberdade criadora e o rompimento com o passado. Não foi diferente no Brasil, onde a busca pelo novo, né, e pela identidade local permearam esse movimento também. Tá? Resultado de muitas correntes artísticas, né, o modernismo na Europa e no Brasil resultou da quebra de paradigmas e dos valores também tradicionais. Tá bom, pessoal? Bom, agora eu quero falar sobre os principais autores da primeira fase do modernismo aqui no Brasil. Né? Então, nós temos aqui, né, o grupo dos cinco, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral, que era esposa de Oswaldo de Andrade, e Anita Malfatti, tá bom? E além do grupo dos cinco, né, outros artistas também se destacaram nessa fase. Né? Se destacaram muito, né? Que beleza! Manuel Bandeira, Di Cavalcante, Di Cavalcante, Heitor Villa-Lobos e Graça Aranha. Ok? Bom, quero falar agora sobre a Semana da Arte Moderna. O que foi a Semana da Arte Moderna? Vamos lá? Bom, foi uma manifestação artística, cultural, artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, tá? Bom, esse evento reuniu diversas apresentações de dança, né, música, recital de poesias, né, exposições, vamos dizer assim, exposição de obras, né, como pintura e escultura e palestras também, tá? Bom, os artistas, né, envolvidos propunham, né, uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora, né, inspirada nas vanguardas europeias, tá? Juntos, eles visavam, né, uma renovação social e artística no país.
e que foi deflagrada pela Semana, né, da Arte Moderna, Semana de 22, né, que foi conhecida como Semana de 22. Então, houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando, assim, uma revolução estética e o movimento modernista no Brasil. Tá? Então, Mário de Andrade foi uma das figuras centrais, tá? E principal articulador da Semana da Arte Moderna de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores, né? Como, por exemplo, o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico de Cavalcante, tá bom? O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como, né, a apresentação de uma arte mais brasileira, entre aspas, né? Bom, o evento ele foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, tá? Ele diz assim, a emoção estética da arte moderna, né? No caso, o título da palestra dele, né? A emoção estética da arte moderna, né? Seguido de apresentações musicais e exposições também artísticas, tá? Bom, esse evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila, ok? Bom, isso no primeiro dia. No segundo dia, né, houve apresentação musical, tá? Palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Pitte e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Tá? Isso foi, tá, no segundo dia. Tá? Ronald de Carvalho também fez a leitura no segundo dia. Tá? Pois Bandeira, né, ele encontrava-se em crise de tuberculose. Tá? Então, quem fez a leitura desse poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, foi Ronald de Carvalho. Tá bom? Então, nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era muito severa, o que causou indignação ao público. Tá? Causou indignação no público. Tá? Muitas vaias, sons, né, de latidos e relinchos também. Ok? Isso tudo no segundo dia, tá, pessoal? Percebam como foi. Porque a Semana da Arte Moderna começou no dia 11 e foi até o dia 18. Mas as apresentações mesmo foram assim, dia 11, 13 e 15. Tá? Então, o primeiro dia, dia 11. No segundo dia, dia 13. E no dia 15, que foi o último dia, presta atenção, no último dia, né, o teatro estava vazio. Né? Houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, né, exibida pelo carioca Vila Lobos. Okay? Nesse dia, o músico, né, subiu ao palco vestindo casaco, né, e calçando em um pé sapato e no outro chinelo. Né? O público vaiou, né, pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa. Mas depois foi explicado, né, tudo direitinho, que o artista estava com um calo, né, no pé. Foi só isso, né? Tranquilo. E claro, né, houve uma repercussão da semana de 22, né? A crítica ao movimento foi severa, né? As pessoas ficaram desconfortáveis, né, com tais apresentações e não conseguiram compreender, né, a nova proposta de arte. Exatamente. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. Olha só, com isso, ficou claro, né, que faltava o quê? Uma preparação, né, da população para essa recepção, né, de tais modelos artísticos. Né? Então, Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência, né, as ações da Semana da Arte Moderna, Semana de 22. Tá? E, claro, né, houve, né, vários desdobramentos também nessa semana de 1922. Tá? Após a Semana da Arte Moderna, né, considerada considerado um dos marcos mais importantes na história cultural do nosso Brasil, né, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos, ok? Que eu vou mostrar para vocês, né, daqui a pouquinho. Bom, dentro desses manifestos, eu quero mostrar os grupos modernistas, tá, que se destacaram. Tá? Bom,
foram criados, né, esses grupos que eu vou citar aqui agora. Grupos, né, do Pau-Brasil, né, que foi criado em 1924, foi até 1925, né, o grupo Verde Amarelismo ou Escola da ANTA, tá? O grupo Movimento Antropofágico e, sem contar, né, a criação das revistas, que foram divulgadoras dos ideais, né, modernistas, e as principais foram a revista Claxon, né, Claxon, e a revista de antropofagia, tá? Eu já vou falar sobre a revista Claxon agora, tá bom? Então, esses grupos foram criados logo em seguida, logo depois da semana de 1922, tá bom? Então, vamos lá? Eu quero falar sobre a revista Claxon, ok, pessoal? Bom, a revista Claxon, né, conhecida também como Mensário da Arte Moderna, né, cujo nome em inglês significa buzina, exatamente, fazendo alusão a um dos símbolos, né, da vida moderna, né, da vida urbana. Foi o primeiro periódico modernista em circulação no Brasil, ok? A publicação mostrou-se inovadora em vários aspectos, desde a formação da capa e das páginas internas à estrutura da própria revista, tá? Na qual os idealizadores, né, eles mesclavam, né, peças publicitárias, né, encomendadas por anunciantes e propagandas satíricas concebidas pelos próprios organizadores, né, dessa revista, como o anúncio, entre aspas, né, patrônimo, né, companhia, uma grande fábrica de sonetos. Eles tinham como eu posso dizer, esse anúncio, né, na época. Então é interessante que vocês saibam, né, que essa revista ela surgiu depois, né, dessa Semana da Arte Moderna, tá? E grandes nomes do modernismo brasileiro, né, colaboraram com a revista Claxon, entre eles o próprio Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pice, né, de Cavalcante, Anita Malfatti, tá? Foram, e Sérgio Buarque também o Sérgio Buarque de Holanda também, tá? Tarsila do Amaral também, tá, pessoal? Foram ao todo, né, 9 edições, tá? Logo na primeira edição, né, o compromisso da revista com a modernização literária, né, por meio de uma vamos dizer assim, uma reavaliação, né, crítica do passado. E também, né, do compromisso, né, com o patrimônio cultural do país, tá? E ela foi declarada ao público mesmo, tá? Todo mundo passou a ter acesso à revista Claxon, tá bom? O outro movimento que surgiu depois da semana de 22 foi o movimento Pau-Brasil, exatamente. Bom, o que foi o movimento Pau-Brasil, né? Bom, o manifesto, né, da poesia Pau-Brasil, ele reivindicava, vamos dizer assim, né, uma linguagem natural. Exatamente, era avesso ao bacharelismo, né, e ao pedantismo, e conclamava a originalidade nativa. Tá? Ademais, né, ele tinha como principal foco, né, ele focava muito no primitivismo, melhor dizendo, no primitivismo, né, artístico, tá, pessoal? Ele priorizava isso, tá? No primitivismo artístico, quase que não faz, né? E também, né, nos povos negros e indígenas, ok? Bem, como fonte, né, de imaginação estética, tá? A liberdade também de espírito e a junção do moderno e do arcaico brasileiro também se fazia presente nesse movimento, tá bom? Bom, na verdade, as ambições desse manifesto, né, eram grandes, tá? Por quê? Porque Oswaldo de Andrade apresentou, enquanto proposta-chave, a criação da poesia brasileira de exportação. Em outras palavras, vamos dizer assim, tal como o pau-brasil foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado e cobiçado no mercado internacional, Oswaldo de Andrade desejava também, né, que a poesia brasileira se tornasse também um produto cultural de exportação. Com isso, ele pretendia que os literatos brasileiros, em vez de apenas importarem, né, os moldes estéticos da Europa,
pudessem também elevar a literatura nacional à condição, né, de principal vitrine estética do mundo, né, admirada e aplaudida por outros povos também, tá bom? Então, era essa a intenção, tá? Então, eu coloquei aqui, tá vendo? Ó, Manifesto da Poesia Pau-Brasil iniciou seu movimento que acreditava que a poesia brasileira deveria ser um produto de exportação da mesma forma que o pau-brasil também foi, ok? Era essa a intenção de Oswald de Andrade. Bom, agora eu vou falar, né, sobre o movimento verde-amarelismo e também a escola, né, da ANTA. Por que escola da ANTA? Perceberam que tem uma ANTA aqui? Né? Vocês vão saber por quê, tá? Bom, o verde-amarelismo, né, em 1926, em reação, né, surgiu em reação ao Manifesto da Poesia Pau-Brasil, tá? Então, esse movimento surgiu, né, formado por Plínio Salgado, Menotti Del Pitta, Cassiano Ricardo e Guilherme de Almeida, tá bom? Então, embora os membros desse grupo, né, compactuassem, tá, com as intenções de valorização da cultura nacional veiculada por Oswald de Andrade, eles também consideravam que a verdadeira literatura brasileira deveria rejeitar integralmente quaisquer contribuições e influências, tá, de culturas estrangeiras, ok? Bem, por esse motivo, eles satirizavam as ideias do Manifesto Pau-Brasil, pois reconheceram influências das ideias, né, em circulação, né, na Europa daquela época. Né? Assim, designaram, né, pejorativamente, né, o sentimento patriótico de Oswald de Andrade, alcunhando de nacionalismo afrancesado. Né? E nós sabemos que a linha básica do verde-amarelismo era, portanto, a composição de textos, né, de tom ufanistas, tá? E de idealização do país. Bom, na verdade, né, os membros do movimento exaltaram o primitivismo e interpretaram a construção da nação brasileira como uma consequência direta da habilidade dos indígenas em absorverem, né, a cultura portuguesa, em vez, né, de se deixarem, né, absorver, né, por ela. Né? Então, o grupo escolheu a anta, como vocês podem ver aqui, como símbolo do movimento, pelo fato, né, desse animal representar um totem, né, tupi, né? E o grupo, né, escolheu, então, a anta. Também propunham na época eles também ofereceram, né, o uso, né, de uma linguagem coloquial e subversão às regras gramaticais também. Por isso, eles demonstraram, né, preferência por poesias escritas em versos livres, sem rima, né, sem métrica e sem estrofes também. Tá bom? Então, nós temos aqui, né, o movimento verde-amarelismo. Tá? E vocês vão ver o próximo manifesto, né, chamado Manifesto Antropófago. O que foi esse manifesto, né, antropófago? Vamos ver agora? Esse manifesto antropófago também teve a participação de alguns participantes da semana de 22. O Manifesto Antropófago foi publicado em 1928, né, no primeiro número da revista de Antropofagia, tá? Constituindo uma resposta, né, às muitas críticas direcionadas à poesia pau-brasil, tá? Por meio do movimento, né, do verde-amarelismo. Então, por meio da metáfora, né, da antropofagia, né, Oswald de Andrade, ele declarava que os artistas brasileiros deveriam assumir uma posição crítica, né, em relação às influências estrangeiras, né, porém que não deveriam evitar essa troca. Veja bem. Então, nesse sentido, ele estava oferecendo que ele estava querendo dizer que o Brasil, né, ele sugeria isso, né, que o Brasil se alimentasse, né, devorando aquilo que haveria de útil nas culturas estrangeiras, ok? Mas que eliminasse, em contrapartida, aquilo, né, que considerasse supérfluo, né, obscuro. Né? Então, com essa proposta, firmou-se uma postura nacionalista inovadora,
que não passava pela tradicional recusa de tudo, né, o que fosse estrangeiro para louvar os símbolos da nacionalidade. Então, sob esse prisma, o termo antropofágico, né, foi utilizado como associação ao ato de devorar, né, assimilar, né, deglutir, ok? Então, a ideia, portanto, era de transfigurar a cultura, né, principalmente a europeia, conferindo o caráter nacional, tá? Se vocês forem no dicionário, vocês vão ver que antropofagia, né, ou conhecida também como canibalismo, né, consiste no ato de se alimentar de carne, né, humana. E algumas tribos indígenas brasileiras, né, elas tinham o hábito, de consumir a carne de seus adversários, exatamente, de seus adversários derrotados, por acreditarem que a força, entre outras habilidades, né, desses guerreiros, seria repassada àqueles que ingerissem partes, né, de seus corpos. Horríveis, né? Horrível esse negócio. Né? Mas é verdade, né? Então, falei sobre o manifesto antropófago, né? Antropófago, né? De Oswald de Andrade, tá bom? Bom, eu trouxe aqui, né, uma frase de Oswald de Andrade, né, que diz assim: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. É isso na concepção de Oswald de Andrade, tá bom, pessoal? Bom, encerramos aqui, né, o nosso estudo sobre a Semana da Arte Moderna, né, sobre a primeira fase do modernismo no Brasil, sobre os autores, né, da primeira fase do modernismo, e desejo a todos agora bons estudos. Não esqueçam de acrescentar o nome de vocês aqui no comentário, tá? Para que eu possa marcar a presença de cada um, tá bom? Fiquem todos com Deus e bons estudos. Tchau, pessoal!